Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação e repertório para discursiva aqui do Alfa Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super evento. Vamos de reta final para a prova da SpaceX. Obviamente, você, meu aluno, que está estudando para a SpaceX, está naquela semana decisiva e agora vamos falar tudo e mais um pouco sobre redação, sobre temas, sobre repertório, sobre estrutura com você. Mas antes, já vai deixando aqui o seu like, já vai compartilhando o nosso evento e manda para mim no nosso bate-papo de qual cidade, de qual estado você me acompanha nesta tarde. Vai para a nossa plataforma, olha só, faça o download do nosso material, tem um material de acompanhamento que eu preparei para vocês. O nosso monitor online ali, ó, o Anderson acabou de enviar para vocês o nosso link para o download do nosso material. É só você ir lá na nossa agenda de eventos, clicar no nosso evento e fazer o download gratuito do nosso material de acompanhamento. Beleza? Sem novidade, meu aluno? Vamos lá, manda para mim a cidade e o estado que você me acompanha nesta tarde e vamos começar a trabalhar, porque nós temos muito conteúdo para hoje, meu aluno, muito conteúdo mesmo. Primeiramente, né? Reta final, SpaceX 2022. Eu preciso ressaltar que nessa semana decisiva é muito importante você ter um olhar para temas das atualidades. Como assim, professor? Ó, meu aluno, dá uma olhadinha para as temáticas de atualidades recentes, porque a chance de você ver o tema da sua redação é grandiosa, tá? Então, dá uma olhadinha para as atualidades no restante dessa semana. No que tange a sua redação, meu aluno, eu gosto de ressaltar o seguinte: SpaceX trabalha com o chamado texto dissertativo argumentativo, tá? Contexto dissertativo argumentativo. Professor, esse texto dissertativo argumentativo tem padrão, tem característica? Tem sim, meu aluno. Esse texto dissertativo argumentativo para a SpaceX tem o seguinte padrão, tá? Para você não ser penalizado, tem que ser uma produção entre 25 e 30 linhas, tá? Entre 25 e 30 linhas. Professor, com menos de 17 linhas, o que acontece? Zerei. Com mais de 38 linhas, o que acontece? Zerei. Ah, professor, como isso, professor? Meu aluno, a SpaceX deixa uma flexibilidade para a sua produção. Mas, entenda, esta sua produção dissertativa argumentativa deve permear entre 25 e 30 linhas. Para quê? Para quê? Para que não ocorra nenhuma penalidade, tá? Para você não ter nenhuma penalidade. Ah, professor, ok, vou fugir das penalidades. O meu texto vai ter ali entre 25 e 30 linhas. Perfeito. Isso é o que deve ser feito. Ah, professor, maravilha. E o que eu posso esperar da SpaceX como cobrança de tema? Meu aluno, a SpaceX gosta de cobrar alguns temas bastante críticos, tá? É normal, é característica da banca apresentar temas com um alto teor de crítica. Professor, como isso? Deixe-me apresentar a você, meu aluno, tá? Aqui, ó. Quando a gente pensa
nos últimos temas da SpaceX, 2012. A informática como ferramenta para a educação, 2013. Um mundo com tanta pressa valoriza cada vez mais o que já vem pronto, 2014. Lixões urbanos, uma questão socioambiental, 2015. Os transportes públicos no Brasil, 16. O direito do cidadão à privacidade, 2017. A reintegração social do preso no Brasil, 2018. O saneamento básico como direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania, 2019. A sustentabilidade e a imagem das empresas junto aos consumidores, 2020. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. E 2021, a falta de educação alimentar é uma questão de imputar a culpa à indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Percebam, os últimos temas da SpaceX de 2012 para cá foram temas de, olha só, grande complexidade. Professor, e eu posso esperar algum tema dentro dessa espiral? Não tenha dúvida. No ano passado, em 2021, a fome e a insegurança alimentar vinha batendo recordes no Brasil. E aí a SpaceX traz essa temática relacionada ao consumo, né? Eita, professor, então ela tem esse lado de cobrar algo que está num momento grande de divulgação? Sim, é normal. Por isso que eu disse a você, nessa semana que antecede a sua prova, dê uma olhadinha nos últimos temas de atualidades, o que está em voga na grande mídia, para que você tenha aí chance de ir para a prova observando algumas temáticas que possam, porventura, aparecerem como tema de redação. Tranquilo isso? Se viesse algum desses temas aqui para você nesse final de semana, você entraria vibrando ou você se assustaria um pouquinho? Fala comigo no bate-papo. Como você lidaria com estas temáticas, caso elas viessem na nossa prova? Essa é a grande pergunta. Professor, ok, maravilha. O que eu preciso ficar atento para os possíveis temas? Eu, professor Heitor, vou trazer aqui para você 5 grandes possibilidades temáticas, tá? A questão ambiental. E aí, no que tange a questão ambiental, eu ressalto 3 linhas. 3 linhas. A primeira linha, tá? O desmatamento. O desmatamento que no Brasil vem batendo recordes novamente em 2022. A segunda linha, as chamadas mudanças climáticas, tá? Mudanças climáticas é um tema muito forte. E a terceira linha, os chamados vetos econômicos. Professor, existem vetos econômicos feitos em questões ambientais? Sim, é uma possibilidade bem interessante. Então, questão ambiental é uma das possibilidades de aparecer em nossa prova. Ah, professor, maravilha! E se por um obséquio aparecesse um tema ambiental em minha prova,
Como que eu poderia lidar com isso? Meu aluno, ó, fonte segura para a fundamentação, a chamada Agenda 2030. A Agenda 2030 trabalha com o que nós chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lembra? Os chamados 17 objetivos, tá? Que nós abreviamos por ODS. Professor, nunca nem ouvi falar, nunca vi uma aula sua sobre isso. Dá uma pesquisadinha aqui no nosso YouTube que tem, tá? O que é estes 17 ODSs? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O ODS da Agenda 2030 permeia desde a erradicação da pobreza até a redução das desigualdades, a questão de indústria, inovação, infraestrutura, é uma carta na manga. Lembra sempre, a Agenda 2030, ela foi edificada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ah, é, professor? Sim. Com qual objetivo? Trabalhar meios para diminuir os desafios ambientais, sociais, econômicos e da fome no mundo. Ah, professor, então eu preciso dar uma olhada nessa Agenda 2030, né? Não tenha dúvida. Vai fazer SpaceX final de semana, dá uma olhada na Agenda 2030, porque ela pode salvar a sua redação, tá? Agora, seguimos. Professor, segundo tema que você julga ser muito importante, ó, é um tema de caráter social. A violência contra jornalistas e ambientalistas no Brasil. Professor, tema muito específico. A SpaceX pode trazer? Pode, tá? Aqui você tem que lembrar sempre da morte de quem? De Bruno Pereira e do Dom Philip, tá? A morte de Bruno e Dom marcam isso. O Brasil é um dos países que mais promove atentados contra jornalistas e ambientalistas. Nossa, professor, a SpaceX pode pegar um tema nessa espiral? Pode. Pode. Professor, próximo possível tema. Ó, a expansão dos transtornos psicológicos. E aí, meu aluno, eu quero ressaltar algumas possibilidades de desdobramento. Como por exemplo, os impactos da pandemia, a ausência de empatia na contemporaneidade. Professor, você acha possível? Eu acho muito possível vir uma temática relacionada à ausência de empatia contemporânea e à escalada dos transtornos e doenças psicológicas. E o terceiro tema, no que tange à expansão de transtornos psicológicos, os cortes de verbas. O Brasil vem vivenciando esta sistemática, tá? Em um momento em que os transtornos psicológicos e os problemas relacionados à mente humana vêm em uma escalada grande de crescimento, que não é só brasileira, ela é mundial, né? Você pode usar como dado aqui uma fonte da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS,
A depressão é o mal do século. Você está brincando, professor? A gente ainda está em 2022. A depressão já é o mal do século? Sim. A depressão, segundo a ONU e a Organização Mundial da Saúde, é o mal do século XXI. Nossa, professor, olha quanta coisa. E aí o Brasil na contramão, né? Cortando verbas. Desde o assistencialismo por medicamentos, como o atendimento psicológico, está sendo cortado. Nossa, professor, é uma problemática bem complexa, não? Muito complexa. Vem comigo. Quarta possibilidade temática para vocês, tá? Quarta. Eu estou trazendo os temas e depois nós vamos construir muitos parágrafos, tá? Então, não vai ficar só em tema. Vamos falar de estrutura, vamos construir parágrafos, entre outras coisas mais, tá? Professor, quarto tema, qual seria? Deixe-me ajustar aqui para ficar mais organizadinho. Ó, o quarto tema é um tema muito importante. Os impactos da polarização política. E aí, olha que interessante. Neste quarto tema, eu vou abrir 4 possibilidades. Pode vir uma temática sobre a polarização política mundial e discutirmos sobre um tema relacionado à Ucrânia ou à própria China. Pode vir uma polarização na chamada América Latina. Eu tenho aqui uma onda crescente de movimentos políticos que são divergentes. Eu posso colocar a polarização política no Brasil, no ano eleitoral, que é uma constante, e, de um modo geral, esta polarização relacionada ao aumento da violência. Nós temos relatos no Brasil do Observatório de que o ano de 2022 é o ano mais violento para pessoas ligadas a cenário político. Sério isso, professor? Sério. Temos uma problemática muito séria. A política está muito estremecida. Recentemente tivemos ataques no Paraná, no Mato Grosso, inclusive ataques que levaram pessoas a óbito. E não estou dizendo política na alta cúpula, não, não. Estou dizendo política no nosso cotidiano. Eita, professor, então a polarização política é um tema quente? É um tema quente. Lembra sempre, nós estamos em um ano eleitoreiro, tá? E o quinto tema, que eu julgo ser muito, muito quente para essa prova. Qual tema, professor? A questão do patriotismo no Brasil. Opa, professor, esse é um tema que vem em voga faz tempo? Faz tempo. E aí a gente pode pensar aqui em 3 frentes para refletirmos. O 7 de setembro, né, que é um feriado do nosso bicentenário em 2022 e por muitos foi atribuído como um ato político. Eu posso questionar aqui a chamada ausência do nacionalismo. Recentemente, alguns jogadores que estarão na Copa do Mundo pelo Brasil criticaram o uso da camiseta, do uniforme da seleção brasileira como um estandarte político. E o terceiro item, que é o enfraquecimento
do amor à pátria. Temos aqui alguns tópicos bem importantes, tá? Nossa, professor, pode vir todas essas possibilidades dentro de minha prova? Aqui eu trouxe algumas dessas possibilidades, tá? O enfraquecimento do amor à pátria é uma temática muito forte nos últimos anos. Ah, então, professor, estes são alguns dos possíveis temas? Sim. Já leva isso para a sua prova. Bate o print desses possíveis temas aí, deixei eles grande para você. Bate o print, porque quando você sair da sua prova e o tema estiver dentro desta lista que eu apresento a você, tenha certeza que se você fez a lição de casa, fez a sua pesquisa base, meu aluno, você vai sair vibrando, porque você vai ter conseguido produzir um texto ímpar. Então, todos esses temas que eu apresento a você, procura dar uma olhadinha. Vai que a gente está com sorte hoje e eles aparecem em nossa prova no final de semana. Tranquilo isso? De boa, meu aluno? Fala comigo aí se você acompanhou bem essa primeira ideia. Manda o feedback no nosso bate-papo ali, para a gente poder dar sequência com vocês, tá? Temos muito conteúdo para hoje, mas eu quero essa interação sua. Eu quero você falando comigo para saber se você está acompanhando o raciocínio, se você está ao meu lado neste processo de construção, tá? Vamos lá. Tranquilo? Seguimos então, galera. Parece-me que está acompanhando muito bem. Vamos aos trabalhos. Temos muita coisa para ver hoje, né? E agora, o que nós temos? Meu aluno, o básico. Ah, como assim, professor? O básico. Meu caro, SpaceX, eu tenho 3 partes essenciais dentro do seu texto. Quais são elas, professor? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Professor, tá, como é que é isso? Introdução, professor. Introdução é o momento em que você vai fazer a sua apresentação da tese. Marca bem isso. Apresentação da tese. Tá? Professor, ok, desenvolvimento é onde você promove o seu debate teórico. Conclusão, professor, é onde você promove o seu fechamento, o fechamento do seu texto. Tá, mas agora, professor, eu quero mais detalhes. Eu quero entender isso ponto a ponto. Na introdução, meu aluno, você deve demarcar sua tese e contextualizar o seu texto. Quando você demarca a sua tese, preste muita atenção, preste muita atenção. Tenha a ciência de que, ao demarcar a tese, você precisa debater ela. Como, professor? Aí vem aqui, nos desenvolvimentos. Desenvolvimento é o momento onde você vai defender sua tese e apresentar um sólido repertório.
Ó, defender a tese. Defender a tese. Não é o eu, não é em primeira pessoa. Texto dissertativo, argumentativo, sempre em terceira pessoa. É apresentar dados e fontes que sustentem a sua opinião. Detalhe: texto dissertativo, argumentativo, perfil SPSEX, exige do candidato um posicionamento. O candidato precisa necessariamente posicionar-se sobre o referido tema. Ah, ok, professor. E a conclusão? Na conclusão é aquele momento no qual você vai fazer a sua retomada conclusiva e promover o encerramento do texto. Eu tenho que demarcar a ideia de retomada conclusiva, porque todo o texto dissertativo argumentativo, ele permeia a seguinte estrutura. Ele vai ficar circulando em torno do que? Da sua tese. Essa tese, ela é essencial. Ah, professor, perfeito, então, já estou atento. Agora, deixe-me atendê-los. O Davi Melo, como pode ser formatado da redação na prova? Como título e distribuição de parágrafos? Davi, título você só vai colocar se for solicitado, tá? Foi solicitado título na primeira linha, não pula a linha, já começa o texto. Formatação é uma boa pergunta. Como que você deve formatar a sua redação? Ó, eu vou colocar aqui, estrutura de texto, atendendo aí o nosso aluno, o Davi, tá? Qual é a estrutura de texto mais adequado para a prova da SPSEX? Uma estrutura organizada em 4 parágrafos. Ó, em 4 parágrafos. Como que fica isso, professor? Você tem o primeiro parágrafo, que nós chamamos de introdução. Você tem o segundo parágrafo, que nós chamamos de primeiro desenvolvimento. Você tem o terceiro parágrafo, que nós chamamos de segundo desenvolvimento. Você tem o quarto parágrafo, que nós chamamos de conclusão. Entenda só, estruturalmente falando, pensando na SPSEX, introdução, de 4 a 6 linhas. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, de 6 a 8 linhas. Segundo parágrafo de desenvolvimento, de 7 a 9 linhas. Conclusão, de 5 a 7 linhas. Professor, por que você traz essa estrutura base? O seu texto deve ter o limite de até 30 linhas. Para não ter penalidade, deve ficar entre 25 e 30 linhas. Então, está aqui. Essa estrutura você consegue montar um excepcional texto trabalhando com esta numeração de linhas. Eu organizaria assim: introdução, 6 linhas. Primeiro desenvolvimento, 8 linhas. Segundo desenvolvimento, 9 linhas. Conclusão, 7 linhas. 6 com 9, 15. 7 com 8, 15, totalizando 30 linhas.
uma estrutura rígida. Professor, essa é a estrutura mais adequada para uma redação dentro do perfil que a SpaceX pode exigir? Sim. Agora vem os detalhes. Os detalhes. Quais, professor? Dentro dessa estrutura em 4 parágrafos, eu tenho que ficar atento com alguns detalhes que farão uma grande diferença, como o uso de conectivos intra e entre parágrafos, tá? Segundo, a divisão dos parágrafos em períodos. Não é legal um período muito longo, assim como não é aconselhável um período muito curto. E, obviamente, eu tenho que ressaltar aqui o chamado nivelamento vocabular. Professor, isso aqui é essencial para que eu possa lograr êxito na minha redação da SpaceX no final de semana? Sim. Isso aqui é essencial. Ah, então, professor, vou ficar atento. No que tange a conectivos, eles são importantes para a fluidez do texto. O texto precisa ter uma fluidez. A divisão dos parágrafos em períodos ajuda na organização de ideias, tá? Para que a sua estrutura de parágrafo fique mais evidenciada, e a adequação vocabular, ela é essencial para o quê? Para a sua estrutura. O texto não pode ficar oscilando. O que seria uma oscilação? Olhe aqui para mim. Você usa um vocabulário muito pobre em alguns momentos e muito rico em outros. Ah, exemplifica, professor. Você pega um primeiro parágrafo de desenvolvimento, aí você coloca lá um mormente. Eita, mormente eleva o padrão do seu parágrafo, né? O mormente, ele é similar ao em primeira análise, o primeiramente. Ah, é similar, mas é mais sofisticado. Aí, no segundo parágrafo de desenvolvimento, o nosso parágrafo 3, você vem e coloca um em segunda análise. Opa, se você usou o mormente, ali no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo tem que utilizar um ademais, um outro sim, um por conseguinte, trazer um conectivo mais sofisticado, para o texto não ficar desequilibrado. Eu preciso ter este equilíbrio vocabular, porque aí o avaliador percebe que o aluno está no caminho certo. Olha só, um detalhe importante e que a banca exige muito, tá? A banca exige muito. A produção do seu texto dentro das normas padrão. Norma padrão, professor. O que seria isso? Eu preciso ter um texto rebuscado? Não. Aqui é o chamado brilhantismo do simples. Faça o simples com perfeição e vai dar tudo certo. Não precisa ficar aí querendo trazer palavras muito diferenciadas se você não tiver domínio. Nem é aconselhável, porque a chance de você se confundir, se complicar, é grande. Então, um texto com um linguajar simples atende o que nós precisamos, tão quanto um texto com um linguajar mais sofisticado. Tranquilo isso, meu aluno? Fala comigo no bate-papo se está tudo bem, se você está acompanhando a ideia.
E o mais importante, manda ali para mim uma sugestão de tema. Uma sugestão de tema. Para a gente construir algo com vocês. Uma sugestãozinha de tema. Para a gente construir alguma coisa com vocês aí ao vivo. Pode mandar uma sugestão de tema para a gente ter este momento construtivo em coletivo. Então, a hora que você mandar o tema, eu irei fazer o quê? Pegar o tema e construir um parágrafo ou dois sobre o tema que você sugeriu. Para que isso, professor? Só para você perceber que a construção do texto dissertativo, argumentativo, ele é simples. É simples. Basta apenas que você tenha um bom domínio técnico. Se você tiver um bom domínio técnico, essa construção ela fica muito fácil, muito fácil. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aí se chega um tema para a gente. Estamos aguardando um tema. O tema veio. O tema veio. Fake news na política, tá? Fake news na política. Tema aí, né? Interessante. Um tema interessante. Um tema que tem chance de aparecer na nossa prova, né? Então vamos lá, ó. As fake news na política. Professor, como que a gente pode desenvolver um parágrafo bem organizado sobre fake news na política? Eu vou usar alguns recursos diferenciados com vocês. Primeiro, a origem desse uso de forma global ocorreu quando? Na eleição do Donald Trump. Lembro-me como se fosse hoje, em 2016. Aqui é que o negócio começou a esquentar, tá? Ok, eu vou utilizar esta origem a priori para elucidar o que? A minha introdução. A minha introdução. E eu vou utilizar a questão relacionada a fake news na ideia da desinformação, olhando para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como núcleo base, tá? Olha que interessante. E aí nós vamos construir a seguinte ideia, a seguinte base, tá? Eu vou colocar assim para você, de forma bem simples. Olha a introdução. Ao analisar a atual conjuntura das fake news na contemporaneidade política, nota-se que nas eleições estadunidenses de 2016, esse recurso ganhou uma expansão global. Ponto. Deste modo, faz-se necessário averiguar o quanto as fake news impactam na política brasileira e quais são esses desdobramentos. Ponto. A partir disso, compreender os reflexos das fake news na sociedade brasileira torna-se essencial para o entendimento da vida política. Ponto final. Parágrafo de introdução, fazendo uma alusão àquela origem, né? Lá da eleição estadunidense de 2016, quando Donald Trump bombardeou a Hillary Clinton com notícias falsas e desinformações que levaram ele a ser o quê? Eleito. Ah, é, professor? Sim.
E aí a gente constrói agora uma segunda frente. Vai ser o meu parágrafo 2. O meu parágrafo 2, que vai ser o meu parágrafo de primeiro desenvolvimento. Professor, e como que vai ficar este parágrafo 2? Eu vou colocar assim, ó, mormente, ao avaliar a expansão das fake news no ano eleitoral brasileiro, torna-se perceptível uma busca por gerar desinformação referente às urnas eletrônicas. Ponto. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral vem desenvolvendo campanhas formativas a fim de conscientizar a população da segurança que a urna eletrônica promove no pleito eleitoreiro. Ponto. Dentro dessa premissa, o combate à desinformação política no Brasil vem sendo desenvolvida em várias frentes, a fim de não abalar a democracia brasileira. Ponto final. A gente traz uma ideia do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral, desde o ano passado, vem promovendo ações formativas a fim de valorizar sistematicamente o que? A importância das urnas eletrônicas para a segurança da democracia. Eita, professor, muito interessante isso, hein? Muito interessante. Essa é a grande questão. Eu tenho que ter esse discernimento. Tranquilo? De boa? Olha lá o Davi. O Davi mandou uma sugestão ali. Como devo prosseguir com o tema adversidades do trabalho remoto no Brasil pós-pandemia? Meu caro, você pode seguir por algumas frentes. Frente 1, a dificuldade de acesso à internet em várias regiões do Brasil. Frente 2, a falta de infraestrutura para o trabalho remoto em vários lares brasileiros. Frente 3, a instabilidade da internet para atividades que necessitam do quê? Do uso online. Eita, professor, a gente pode pensar em vários elementos? Sim. Um dos elementos que eu usaria como recurso, Davi, nesse tema, eu vou construir um parágrafo 3. Logo, o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, que vai ficar assim, ó. Ademais, ao averiguar as adversidades do trabalho remoto no Brasil, nota-se que o acesso à internet de qualidade ainda não é uma realidade em 100% dos lares. Ponto. Vale ressaltar ainda que a indústria 4.0, que vem promovendo inovações tecnológicas de ponta ao longo de todo o século XXI, não atua em todas as casas no Brasil. Afinal, existe uma grande disparidade econômica. Ponto. Deste modo, faz-se necessário refletir sobre a grande dificuldade de manter o teletrabalho no cenário pós-pandêmico, uma vez que
Nem todas as casas brasileiras possuem infraestrutura, conectividade e equipamentos para fornecer um trabalho funcional de forma home office. Ponto final. Professor, então a gente pode versar desde a indústria 4.0 até outros elementos sistêmicos da falta de acessibilidade no nosso país? Sem sombra de dúvida. A gente pode versar tudo isso. Lembra sempre, o Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país emergente. Se eu quisesse aprofundar ainda mais, eu poderia citar aqui uma fala de Nelson Mandela, na obra chamada A Globalização do Lado de Cá. Não são todos os cantos do Brasil que nós temos uma internet de ponta e casas com espaço para a elaboração de um ambiente como esse, de home office. Não são todas as casas que têm essa infraestrutura. Então, eu tenho que pensar em vários fatores, tá? Em vários fatores. Desde a falta de um cômodo disponível para a elaboração de um escritório para trabalhar, até o barulho que possa haver na vizinhança, versando pela instabilidade da internet. Nós estamos falando no Brasil da implementação do 5G. Do 5G. Em várias capitais já estamos em implementação. Mas eu tenho muitas regiões do Brasil que ainda estão no 3G. Entende? Então, o teletrabalho, o home office, o trabalho remoto, ele veio para ficar. Eu vou exemplificar. Essa aula que eu estou ministrando com você aqui no YouTube do Alfa Concursos é telepresencial. Esse aqui é o meu home office. Ah, é, professor? Sim. E mesmo a pandemia, né? Agora a gente já visualizando o término desta pandemia, ainda não acabou, mas a gente já começa a vislumbrar, né, o término dessa pandemia da Covid-19, nós não vamos retroceder, não vai retroceder. Então, a tendência é que este trabalho telepresencial se fortaleça cada vez mais. Mas, para isso, as coisas precisam ir se organizando, entende? Então, nós vamos se adaptando, trazendo novas possibilidades, abrindo novas ferramentas, para que possa se atender em totalidade. Não é simplesmente, eu vou começar a dar aula online aqui de casa. Não, tem todo um processo de validação do ambiente, do estúdio. Ah, é, professor? Digo que sim. Então, há toda uma organização sistêmica. Há toda uma organização sistêmica que nós precisamos inteiramente ficar atentos, tá? Tranquilo? Sem novidade, meu aluno? Fala comigo aí no bate-papo se você absorveu bem a ideia, se você acompanhou aí esse primeiro momento da nossa aula. Manda o seu feedback no nosso bate-papo para que a gente possa evoluir. Estou aguardando o seu feedback aí para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá. Fala comigo aí se tá tudo tranquilinho. Conseguiu pegar a ideia, Davi? Você que tinha mandado aí a sua inquietação. Outra dúvida. Vamos lá, outra dúvida. Como devo organizar meu tempo durante a aplicação da prova? Seria uma boa opção fazer rascunho no início da prova e fazer as questões para ver se lembra do repertório decente e depois... Davi, não dá. Se você fizer o rascunho, você já vai ocupar todo o espaço para a produção do rascunho. Você só tem um espaço para isso. Então, o que você pode fazer?
a organização do brainstorming, a tempestade de ideias. Você pegou a prova, você dá uma olhada no tema, faz ali um alinhamento, traz algumas possibilidades de repertório, que você pode utilizar, aí você vai fazer a prova, responder questões. No meio da prova veio algum insight, você vai e coloca no brainstorm. A hora que você for produzir o seu rascunho, você tem que estar com todas as ideias previamente montadas. Mas eu irei falar disso com você daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu falarei desta estratégia aí do uso do brainstorming, da tempestade de ideias com vocês. Sobre definir qual parte da prova você deve fazer primeiro, você deve fazer igual você vem fazendo nos seus simulados, tá? Não é momento para a gente inovar. Então, é momento de você replicar o que você já vinha fazendo, tá? Então, se você tem feito as redações antes das questões, mantém. Se você vinha fazendo primeiro as questões depois a redação, também mantém, tá? Sempre procura manter o que vinha sendo feito. Semana de reta final, não dá para a gente querer inovar muita coisa, não. É só pegar bizu para ajudá-lo nessa reta final. Mas inovação eu não indico que faça, tá? Porque pode complicar a sua vida. Beleza? Seguimos? Vem comigo, meu aluno. Agora, uma das partes mais importantes deste nosso evento. Uma orientação prévia para sua organização. Como assim, professor? Aqui eu estou referindo-me à avaliação da proposta de redação. Ah, é, professor? Sim. A avaliação da proposta de redação, ela precisa seguir alguns critérios importantes, tá? Primeiro, a análise da coletânea. Por que ela é importante? A coletânea são os chamados texto ou textos motivador ou motivadores. Sério, professor? Sério. É aqui que você deve começar a estruturar a sua produção. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que ficar lendo os textos motivadores eu vou gastar tempo à toa. Não. A leitura da coletânea, ela é essencial para que você comece a entender alguns gatilhos que a banca trouxe para você. E claro, precisa olhar a fonte, a data de publicação, para que a gente possa compreender quais são as características, quais são as perspectivas da nossa proposta. Segundo critério, a avaliação da frase tema. A avaliação da frase tema, ela vai nortear sua produção. Ao longo da sua produção de texto, sempre revisite a frase tema. Não deixe a frase tema ficar em segundo plano. A frase tema é a base, é o elemento central da sua produção. Ela vai definir a sua organização de texto. Não é brincadeira isso, meu aluno, não é brincadeira isso, tá? E aí eu venho para o terceiro item, o levantamento de dados. Opa! Estruturar o repertório? Sim. O levantamento de dados refere-se às possibilidades de fundamentação. Você precisa fazer isso, tá?
levantar possibilidades de fundamentação teórica para que a sua produção torne-se cada vez mais assertiva. Cada vez mais assertiva. E por último, mas não menos importante, a seleção dos argumentos. E aí eu coloco o avaliar, o aprofundamento. A seleção dos argumentos tem que ser de acordo com o seu domínio. Não adianta, olha para mim, meu aluno, não adianta você escolher o argumento que está em voga na internet, que você ouviu dizer que era importante utilizar, mas não dominá-lo. É melhor você pegar os seus recursos mais simples e construir algo bem elaborado do que ficar aí tentando elevar, subir o nível de organização com uma ideia que você ouviu falar de longe, ouviu falar longínquamente. Então, você não tem domínio técnico para falar sobre. Mas por que eu uso então, professor? Porque você opta por seguir o pensamento de manada. Em algum lugar disseram que era importante usar, aí você diz, então eu vou utilizar. Aí você vai e tenta explorar esse recurso. Não é aconselhável, meu aluno. Digo a você, não é aconselhável. É melhor que você opte por algo simples, que você tenha um domínio grande, do que ficar com inventação de algo que você não controla. Aqui, nesse momento, o controle do seu repertório, ele é essencial, é a chave do seu sucesso. Muitos alunos se complicam na discursiva, na redação da SPSEX, por conta de querer utilizar algo que não tem domínio técnico. Aí tenta forçar o uso. E eu digo a você, forçou o uso, a chance de você construir um parágrafo superficial que não atenda o nível de exigência é grande. Então, meu aluno, esquece isso de querer forçar o uso de qualquer coisa. Traga os elementos que estão confortáveis para você, que você tem domínio técnico para falar sobre, tá? Para não ter nenhuma surpresa negativa nessa sua preparação. Tranquilo? Sem novidade? Fala comigo aí no bate-papo, porque nós vamos chegar na parte mais importante de hoje. Já vou até colocá-lo na tela. O nosso brainstorming, a nossa tempestade de ideias. Quem aqui já faz uso dessa tempestade de ideias na elaboração dos seus textos? Professor, por que o brainstorming ele é importante? Esta tempestade de ideias, ela é essencial para que você consiga ampliar o seu know-how e, acima de tudo, para que você consiga visualizar o seu texto antes mesmo de organizar a sua estrutura. Então, com o brainstorming, você vai visualizar o seu texto antes de estruturar o rascunho em definitivo. Eu consigo ter ali um paralelo, um panorama muito sólido do que vai ser abordado, do que vai ser trabalhado. Ah, é, professor? Sim. Então, muito cuidado e muita atenção nesta organização sistêmica. Beleza? Sem novidade, agora deixe-me explicar o que é o brainstorming. Caso você não faça uso ainda a nossa tempestade de ideias. O brainstorming, ele vai funcionar como um recurso para
direcionar sua produção de texto. Professor, como assim? Como assim? O brainstorm é simplesmente o ato de você elaborar uma lista com as possibilidades de repertório. Professor, uma lista simples? Sim, uma lista simples. Você vai colocar só a ideia. Ah, então, professor, tranquilo. Já peguei essa chave. Como que eu desenvolvo isso? Ó, a partir do momento que você tem essa lista, você vai ter uma agilidade produtiva. Por quê? Você vai visualizar todos os seus, perceba, recursos disponíveis. Ah, é, professor? Sim, você consegue ter um panorama de todas as possibilidades de repertório que você pode utilizar para essa temática. Eita, professor, gostei da ideia, hein? Gostei da ideia. É, eu também. Aí vem a questão da autonomia. Por que que ele dá autonomia? A partir do momento que você monta o seu brainstorm, você tem condições de ter uma visão panorâmica do seu texto. E há um detalhe aqui. Qual detalhe, professor? Qual detalhe? Essa visão panorâmica é antes de você escrever uma linha de rascunho sequer. Você consegue ter essa visão panorâmica porque você vai definir qual recurso eu vou usar na introdução, qual eu vou utilizar no meu primeiro desenvolvimento, qual vai para o segundo, qual eu vou utilizar na minha conclusão. Terceiro item, a organização. Essa organização refere-se à ideia de fazer as melhores escolhas. Quantos de vocês que estão aqui agora, nesse momento, construíram um rascunho inteirinho e de repente descobriram que não foi a melhor escolha? E aí você precisou zerar isso. É zerar. Procurar espaço na sua folha de prova, escrevendo nas margens, a fim de conseguir reescrever um rascunho. Isso é um crime com a sua prova. Não pode. Você tem que ter essa organização sistêmica para fazer as melhores escolhas possíveis. E o aprofundamento, aqui, meu aluno, refere-se ao seu domínio sobre cada um dos tópicos do brainstorming. Professor, e por que que esse domínio é importante? Esse domínio é que vai corroborar para a sua tomada de decisão mais assertiva. Lembra sempre, você deve escolher os recursos que têm um maior domínio. Sempre. Tem que ser um mantra. Você não pode escolher os seus recursos de forma aleatória. Eu preciso escolher os meus recursos de fundamentação seguindo a característica necessária de quê?
Eu tenho propriedade ou não tenho propriedade para falar sobre. Se eu tenho propriedade, eu tenho recurso, então eu posso utilizá-la como base. Se eu não tenho propriedade, sai dessa. Não entra. Não escolha um argumento para fundamentar a sua redação apenas porque você acha ele importante. Eu tenho que ter um domínio técnico. Eu preciso ter esta organização, tá? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Beleza? Agora, continuando nesta saga do nosso brainstorming ou da nossa tempestade de ideias, como você queira chamar, eu tenho que olhar para este brainstorming, para essa tempestade de ideias e fazer o seguinte, uma fragmentação. Professor, como assim? Eu gosto de dividir o brainstorming em 3 etapas. Professor, por que isso? Primeira etapa, a seleção. Seleção não, né? Deixe-me colocar aqui. A lista com possibilidades de repertório. Ponto 1, sem novidade. Ponto 2, a seleção dos argumentos para o texto. Ponto 3. 1, 2, 3. O ordenamento dos argumentos. Aonde eu vou utilizá-lo? Se é na introdução, se é no primeiro desenvolvimento, se é no segundo, se é na conclusão. Professor, isso é importante? Meu aluno, olha aqui para mim. Isso é essencial. Se você não fizer isso, não adianta muita coisa eu fazer somente o brainstorm e deixar solto. Não, eu não posso fazer e deixar solto. Eu tenho que fazer e trazer este ordenamento, porque é esse ordenamento, é esta organização que vai promover a elevação sistêmica da sua produção de texto. Então, ó, sempre eu preciso ter esta organização base. Tem que ser uma organização rígida. E esta organização começa a demonstrar estruturalmente o que nós iremos construir. Então, você consegue ter um olhar geral sobre tudo o que será produzido no corpo do seu texto, de forma bem sistêmica mesmo. Ah, professor, nunca havia pensado nisso. Pois bem, eu peço que a partir de agora você olhe com muita atenção estes recursos, porque serão eles que vão subir o seu nível de aprofundamento. Tranquilo, meu aluno? Fala comigo aí no nosso bate-papo se você acompanhou bem a ideia, se tá tudo de boa, para a gente poder dar continuidade. Bora, bora, bora! Deixa aí o seu feedback para a gente. É muito importante, tá? Diga-se de passagem, esse feedback de vocês. Tranquilo? Vamos lá? Só manda aí se você está acompanhando bem a ideia, se está tudo certo, porque a partir de agora a gente entra em uma fase decisiva da nossa produção. Eu gosto sempre de ressaltar algumas possibilidades que a banca da SpaceX pode trazer para a gente. Ah, é, professor? Sim. E aí, o que eu gosto de ressaltar?
é muito importante que a gente entenda como a banca pode se comportar em nossa prova. Como assim, professor? Ela pode cobrar quais tipos de tema? Tema objetivo, tema subjetivo? Como que a banca se comporta? Deixe-me falar isso para vocês. Antes, o Cleiton, boa tarde, professor, está tudo muito legal e importante. Show. Como devo ligar o D2 no D1 no início do parágrafo? Ô, meu caro, é progressão textual, né? A dissertação argumentativa requer uma passagem fluida entre os parágrafos. A ligação vem por meios de conectivos. Ó, você começa lá o primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeira análise, o segundo parágrafo de desenvolvimento em segunda análise. Você tem essa noção de progressão, de continuidade. Então, eu tenho que ter este processo de interligar. Interligar torna-se essencial, tá? Se você não tiver esta ligação, a chance de você lograr êxito vai caindo, vai diminuindo muito. Então, fique muito atento, fique muito ligado nesse movimento, tá? Para que você não se complique aí com relação à nossa prova, beleza? Sem novidade? Vamos nessa? Agora, meu aluno, eu quero trazer para você o seguinte: dentro das possibilidades temáticas, a SPSEX pode trabalhar com a gente em duas linhas. Eu vou colocar aqui, ó, as chamadas possibilidades temáticas. Ela pode trabalhar com um tema que nós chamamos de temas objetivos, ou ela pode trabalhar com temas reflexivos. Professor, e o que isso traz de orientação? Os temas objetivos são temas mais diretos, né? Pede algo das atualidades e você tem que desenvolver sobre. Os temas reflexivos são aqueles temas que nós chamamos de abstratos. Temas que exigem uma reflexão, que tem um teor filosófico um pouco maior. Professor, isso pode acontecer de cair em minha prova? Claro que pode, sem sombra de dúvidas. Pode cair com toda a certeza. Então, ó, fique ligado. Eu tenho que ter este discernimento. Há várias possibilidades de cobrança. Há várias possibilidades de cobrança. E dentro dessas possibilidades, você tem que estar preparado para todas elas. Professor, ok. Se vier um tema subjetivo, o que você indica? Ó, se vier um tema subjetivo, deixe-me colocar aqui, ó. Temas subjetivos. Os temas subjetivos são aqueles teminhas, olha que interessante, são aqueles teminhas que trazem à tona aquelas questões filosóficas. Ah, professor, sério? Sério. Questões filosóficas são muito interessantes. São muito interessantes. Por quê? Exigem um potencial mais aguçado do nosso candidato. Ah, ok, professor. Se vier um tema subjetivo, um tema aí de matriz mais filosófica, tem algum autor ou alguns autores da filosofia, da sociologia, que poderíamos utilizar? Tem, meu aluno. Você pode utilizar, por exemplo, um Bauman com a chamada modernidade líquida para fundamentar um texto que fale da ausência de empatia, do aumento dos transtornos psicológicos. Dá para utilizar Bauman com perfeição. Você pode utilizar um Immanuel Kant
para falar sobre política, debate sobre a maioridade e a menoridade kantiana. Aqui Kant diz o seguinte: quem é o indivíduo na maioridade? É aquele indivíduo que está apto a pensar, a fazer escolhas. A menoridade, aquele indivíduo que segue o que já foi pensado por alguém. Opa, professor, interessante. Você pode utilizar ainda aqui como temas de íntimo político. Hannah Arendt, se vier algum tema relacionado à política, você pode utilizar a chamada banalidade do mal, de Hannah Arendt. Ah, professor, então há muitos recursos? Existem muitos recursos, tá? Se vier aí uma questão, como o Davi havia mencionado do home office, já ouviu falar em Byung-Chul Han? Byung-Chul Han trabalha o que ele chama de produtividade tóxica. Na era do home office, nós produzimos cada dia mais, cada vez mais. E quanto mais a gente produz, mais a gente quer produzir. O sucesso parece que é medido por produtividade. Nossa, dá para trabalhar tudo isso? Sim, tá? O Davi, olha ali. Eu costumo usar 3 períodos no primeiro parágrafo. No terceiro período, coloco o meu ponto de vista para gerar 2 argumentos e começo o segundo parágrafo com o conectivo. É bizu. Ou tem forma mais prática? É isso aí, Davi, não tem outra forma, não. É essa estrutura base, tá? É essa estrutura base, sem novidade. Sem novidade, é isso aí. Não tem outro segredo. É só manter essa estrutura. E sempre, lembrando, que a sua estrutura de texto, básico, a sua estrutura de texto tem que estar bem amarradinha, intra e entre parágrafos. Conectivos não devem ser utilizados somente no início dos parágrafos, nos períodos também, tá? Para definir ali a passagem e ter uma fluidez mais coerente, tá? Dentro do corpo do seu texto. Tranquilo até aí, meu aluno? Fala comigo aí, manda o seu feedback no nosso bate-papo, manda aí o seu bizu para que a gente possa dar sequência. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aí para a gente poder pensar. Tranquilo? Então, agora, meu aluno, preste muita atenção. Lembra que eu falei do patriotismo como uma das possibilidades temáticas? Ó, o patriotismo no Brasil. Professor, esse pode ser uma temática de prova para esse PSEX 2022? Pode. Por que que pode ser uma temática de prova? Entenda só. O patriotismo no Brasil, hoje em dia, a gente tem uma situação muito complexa, que é a inversão de valores. Então, nós estamos pegando alguns símbolos da pátria como uso político. E aí você pode enveredar o seu texto para esta linha estrutural. Ah, como assim, professor, para esta linha estrutural? Analisar o quanto um feriado como o 7 de setembro
pode se tornar um marco de uma campanha eleitoreira em nosso país. Ou o quanto esta situação de misturar elementos nacionais com campanha política podem onerar a população. Sério? Sério. E aí a gente começa a refletir, a entender alguns pontos, alguns fatores que são extremamente essenciais. Então, o patriotismo, quais são os limites? Ah, professor, como que eu posso utilizar isso na minha redação? Você pode utilizar o conceito e a definição de patriotismo. O que é o patriotismo? É o sentimento de amor à pátria, aos seus símbolos nacionais. Ok. E aí, como que você constrói um parágrafo muito bem estruturado? Um parágrafo 2, ou seja, o meu primeiro desenvolvimento. Olha para mim, eu vou colocar assim, ó. Em primeira análise, ao averiguar o uso de elementos simbólicos do patriotismo como marketing político, faz com que muitos brasileiros comecem a afastar-se de elementos nacionalistas. Ponto. A partir disso, torna-se perceptível que o sentimento de amor à pátria, aos seus símbolos nacionais e de nacionalismo estão em conflito com ações eleitoreiras. Ponto. Assim, as manifestações referentes à independência do Brasil, por vezes, tornaram-se um marco de um candidato para a demonstração de força e apelo nacional. Ponto final. Nossa, professora, a gente pode trazer uma ideia de definição, uma ideia de conceito? Sim. Eita, que simples, né? Simples. Ah, ok, professor. Então a gente começa a refletir sobre muitas coisas? Sim. A gente começa a entender o quão complexo é olhar essa estrutura, olhar estes pontos. Nós temos que compreender que a mistura de elementos patriótico com política traz coisas bem complexas. Ah, professor, interessante isso, né? Você, professor, havia citado um autor aqui. Qual autor? Immanuel Kant, lembra a ideia de maioridade e minoridade? Nesta mesma linha de patriotismo, eu vou utilizar Kant agora. Olha para mim. Parágrafo 3, ou seja, o meu segundo desenvolvimento, mantendo uma linha mais tradicional. Em segunda análise, ao verificar a absorção de elementos nacionalistas como base de campanha política, nota-se que uma parcela da população rompe com a visão do político, enquanto outra aceita de forma passiva. Ponto. Segundo Kant, a parcela populacional que rompe e tenta desassociar um feriado histórico de campanha política é o grupo que encontra-se na maioridade, enquanto aquela parcela que absorve um feriado histórico como um marco eleitoreiro não está na maioridade, e sim na minoridade, seguindo um pensamento de massa. Ponto. A partir disso, torna-se notório que a mistura de elementos nacionalistas e patrióticos ao conceito de política
faz com que ocorra uma polarização entre os brasileiros. Ponto final. E aí a gente traz uma ideia de maioridade e minoridade, versando essa ideia de patriotismo. Tranquilo? Sem novidade, meu aluno? Fala comigo aí no nosso bate-papo se tá tudo bem, se você tem alguma dúvida. Se não tiver mais nenhuma dúvida, se tiver tudo ok, já vamos fazer aquele momento print, já vamos marcar o @alfaconcursos, o @pergunta pro Heitor e postar aí no Instagram. Então já bate o print aí. Printou, marca lá o @pergunta pro Heitor, o @alfaconcursos e posta aí nas suas redes sociais para que a gente possa repostar você estudando conosco. Espero ter lhe ajudado um pouquinho, trazendo aí uma luz para a sua redação. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no @pergunta pro Heitor. No final de semana, faça uma excepcional prova. Amanhã, aproveite a nossa super revisão de véspera e vamos juntos até a sua aprovação. Beleza, guerreiro? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência, pela participação e vamos juntos. Quais conectivos devo usar para não ficar repetitivo? Davi, pega uma lista de conectivos e dá uma olhadinha. Conectivos, você tem uma infinidade, tá? Dá uma olhadinha aí quais você tem domínio, porque você tem que ter familiaridade com os conectivos, tá? E também como posso retomar ao tema na conclusão. Ô, meu aluno, você pode puxar lá no início da conclusão um destarte, um por fim, um portanto, já dá esta conotação. A conclusão você tem que retomar a tese sempre, tá? Então, retome a tese e faça o fechamento do seu texto, beleza? Um grande abraço a todos e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro! Até a próxima!